Oi, gente, vamos aqui de podcast, programa Meu Aconchego, bombando aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. E claro, com temas diversos, entrando um pouquinho também na intimidade de cada convidado para a gente poder conhecer melhor e entender esse universo da arquitetura, mas com um pouco mais de apreço, mais de apego, não é isso, Marisa? Minha convidada especial aqui para a gente falar de curadoria, o diferencial que é a curadoria. Oi, Bruna, tudo bom? Obrigada por estar aqui, viu? É muito bom, porque é um papo que flui, né? Como a conversa da gente flui, né? Flui nos programas, flui na loja. Exatamente, flui adoro ficar perto de você. Aonde a gente se encontra, você estava falando, e também a bagagem que você traz. É uma coisa que a gente vai acumulando ao longo dos anos e a gente vai absorvendo e acumulando e selecionando, né? Então fica assim não deixa de ser uma curadoria, né? Já que o assunto do dia hoje é curadoria. É verdade, mas antes disso eu fiquei curiosa, porque antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, você comentou que fez engenharia química. Então eu queria entrar um pouquinho na sua vida de como foi esse processo de engenheira química, hoje para empreendedora do mundo da decor. É muito interessante porque eu divido minha vida em 3 blocos profissionais. E eu estou iniciando o meu 3º bloco. Então, meu primeiro bloco, eu me formei pela UFBA em engenharia química, né? Eu fiz o curso da Petrobras, eu trabalhei 20 anos no polo petroquímico, calça jeans, bota, capacete, né? E amo engenharia química, amo mesmo. Trabalhei muito tempo em indústrias de plástico e comecei na área de processo, fui para a área comercial, que é muito interessante. E aí chegou um ponto da minha carreira que eu deveria sair de Salvador, porque eu sou gaúcha, mas moro em Salvador desde pequena, e saí para Salvador para migrar para São Paulo, porque o mercado, ele mais ou menos que funcionava dessa forma. E aí eu optei por não ir para São Paulo e recebi assim do meu guru, que acho muito interessante, ele falou assim para mim, tá lá no céu já, minha filha, faz uma coisa, muda tudo na tua vida. Transforma, faça outra profissão, faça outra história, monte outras sinapses no seu cérebro, se reorganize, se reinvente. E aí eu saí da engenharia química e nós já tínhamos um comércio nessa área de arquitetura e decoração, né? E eu comecei a trabalhar junto na empresa com arquitetura e decoração. Só que como eu trabalhava muito com gestão, eu fui mais para aquilo que era o meu forte. Certo. Né? Então, vou pegar a empresa, vou fazer a gestão, vou melhorar os processos, vou otimizar os gastos, vou fazer desenvolvimento de marketing, vou fazer minha nova marca, e aí foi e fluidizou. Mas o interessante é que eu comecei assim que eu não sabia o que era. Eu não sabia, por exemplo, não sei o que é uma vozerie, eu não sei o que é uma bombê naquela época, né? Então eu fui desenvolvendo e eu fui crescendo a partir das experiências vividas e também dos estudos que eu fui desenvolvendo ao longo dessa segunda fase, porque 20 anos a primeira fase, 20 anos a segunda fase, dos 20 aos 40 engenharia química e dos 40 aos 60, dos 20 aos 40 engenharia química, dos 40 aos 60 arquitetura e decoração. E aí fiz vários cursos, a gente conversou também já sobre neuroarquitetura, né? Desenvolveu o curso. Sobre como captar, buscar, conhecer os materiais. Agora, eu vou te ser muito sincera, o meu maior ganho foi no dia a dia, além dos cursos, foi no dia a dia, aonde, por exemplo, eu atendo na empresa arquitetos e designers, e esses arquitetos e designers, eles fazem uma troca com você. Então, eles visitam feiras, eles têm estudos, eles fazem cursos. Então, quando você os acompanha nestes projetos, aí você consegue captar, se você for inteligente, o que cada um tem de melhor.
E isso aí gera uma diversidade e também um nível, né, elevado, né? E isso vai te acrescentando e Muito melhorando mais. o seu nível de trabalho. É muito interessante. Agora eu estou nos 60. E aí? E eu estou na minha terceira fase e eu estou assim me estruturando para saber, e aí? O que é que eu vou desenvolver além do que eu faço? Porque eu aprendi a gostar muito dessa área. Que é Muito uma área mesmo. sedutora. Porque transforma. Transforma Transforma. vidas Porque também. a gente vai conversar, mas quem acha que é só o visual está Completamente completamente enganado. equivocado. Com É o certeza. sensorial, né? É o sensorial, é muito É o mais. resgate emocional. Envolve. Eu não sei se eu consigo passar isso, mas pra gente, pra nós profissionais da área, arquitetos e designers, é muito mais do que um traço. E quando as pessoas começam a entender e a se envolver no processo, quando a gente começa a montar a casa de um cliente, que vem as histórias, que vem as essências, é algo que eu gostaria de ter, mas eu não sei se posso ter, se combina, né? E de Exato. fato é algo que a gente consegue colocar ali de uma forma E você falou o seguinte, representativa. a gente se engana muito que seja só o visual, né? Porque nós temos 5 sentidos, né? Então, você tem o visual, que aí você falou do sensorial, né? Você tem a visão, você tem o tato, você tem o olfato, você tem a gustação e você tem a audição. Então, quando você sabe que a gente pode caminhar nesse projeto e aí esses retornos sensoriais, eles vão se aprofundando cada vez mais quando a gente sai somente da visão. Porque a visão, ela trabalha na paleta de cores, ela trabalha na emoção, com as cores, com isso aí a visão te dá esse toque. Quando você vem no tato, imagine, você pode, na hora que você escolhe seus tecidos, os revestimentos, você escolhe o frio, o calor. Você tem tecidos mais rígidos, mais fofos, mais moles. Exatamente. Você tem mais rugosos, mais lisos. Isso aí, dependendo de cada ser humano, vai te envolvendo de uma forma diferente. Então, aí, ó, a visão, o tato. Aí, a audição, muitas vezes você trabalha com o som, né? Você pode fazer uma casa mais aberta se você está num Alphaville da vida, onde você tem animais, pássaros, onde a natureza pode entrar para dentro da sua casa. Isso. Não é isso? Né? Aí a gente vai passear pela biofilia, né? A parte do verde, muito lindo também. Aí você tem a gustação. Eu achei interessante isso, porque eu sempre gosto de vir aqui e estudar um pouquinho, né? Para a gente não se perder e também a gente ter um material mais enriquecido. A gustação é assim, ó. Eu posso ter elementos que dizem relacionados com frutas, verduras, obras de arte, assim, mas eu também posso desenvolver um espaço gourmet onde eu desenvolvo a socialização da família. Olha que interessante, né? Então, quando um projeto passa por esses 5 sentidos, você aprofunda mais e você tem um resultado mil vezes melhor. Eu estou aqui conversando contigo, eu estou lembrando, olha, este ano o meu escritório faz 20 anos. Nossa, então parabéns. 20 anos que a gente está no mercado. Mas eu fiquei tão surpresa há pouco tempo com um projeto de um arquiteta. A gente teve um bate-papo com uma arquiteta aqui no meu aconchego na TV. E ela trouxe uma história super significativa. E assim, que me surpreendeu. Eu não sei se eu cheguei nesse patamar. E ela, inclusive, ela é mais nova do que eu na área. Ela foi convidada para fazer um projeto em uma fazenda. Essa fazenda, a matriarca faleceu. Nossa. E ela amava ir para a fazenda. Sim. Então, os filhos queriam manter a fazenda, mas queriam refazer o projeto de uma forma que trouxesse todas as lembranças da vida inteira para dentro do projeto. Nossa. E não tinham muitos elementos, mas tinham histórias, né? Então, eles contaram o que ela gostava de fazer, como ela gostava de viver, onde é que ela frequentava, as feiras que ela ia, o que ela buscava. E aí, ela fez um projeto, mas estava
tão bem projetado, tão bem desenhado, tão bem Tão decorado, bem conectado, tão né? bem conectado. Estava extremamente decorado de uma forma que sozinho uma pessoa que não Sim. tem conhecimento técnico conseguiria. Perfeito. Tudo muito bem posicionado no lugar correto, você entra e o seu olhar já entrava no espaço. Harmonizado, Harmonizado. Porém, com a riqueza de detalhes da história, um bordado, uma cerâmica posicionada no local adequado, uma cadeira de vovó, sabe? Nossa. Rendada. Os tecidos estavam todos bordados, todos com cores, com bolinhas, mas não estava uma capa de revista. Estava realmente uma casa de fazenda, de histórias e de memórias. Eu não vi esse, eu fiquei apaixonada. Eu assisti Depois o você me programa em mostra. casa, eu vou te mostrar, porque Tá. eu assisti o programa em casa depois 2 vezes no YouTube. Nossa. De tão que eu fiquei assim, eu fiquei impactada, realmente eu fiquei emocionada. O trabalho dela foi espetacular e a sensibilidade dela conseguir captar o que as filhas estavam querendo você colocar. vê uma curadoria, a diferença quando você tem uma curadoria, né? Exatamente. Não é simplesmente, deixa eu ver a paleta de cores, monto aqui o que está na tendência da moda e aí eu defino matematicamente os espaços, né? Então aí eu vou ter a funcionalidade, eu tenho a beleza visual e para nisso. Não é isso. Não é Não só pode isso. ser isso. A gente, nós, como civilização, nós já desenvolvemos várias e várias etapas e eu entendo hoje que a gente já passou há muito tempo disso, né? E a importância do profissional nessa etapa, porque eu acho um assunto muito interessante para ser colocado, porque eu como empresa, né, onde a gente oferece esse trabalho de curadoria, o profissional também eles têm que estar linkado, quer dizer, ele falando na mesma página, adoro esse termo, né? Falando na mesma página. O profissional, ele é muito importante que a gente consiga do profissional as informações para este projeto, para esta curadoria. Porque assim, uma empresa de objetos, de acessórios de decoração, ela começa a fazer parte, muitas vezes, que depende do projeto, mas no final. Porque nós complementamos. Né? Hoje não existe esse negócio, eu vou jogar tudo fora e aí eu vou comprar tudo novo. Não. Primeiro, por uma questão de respeito, né? De meio ambiente e tudo. Também por uma ideia das memórias afetivas, Isso, né? exatamente. Que você vai que devem ter. ser prezadas, né? Que deve ser preservada, né? E que isso te traz. Olha que lindo, te traz um aconchego, né? Programa meu aconchego. Mas te traz um aconchego. E então, quando o projeto chega na minha mão, chega na nossa mão, numa empresa de objetos, acessórios de decoração, o arquiteto ele já passou pela parte de reforma ou construção, de revestimentos, modulados, móveis, e aí ele está chegando quase que na última etapa. E o nosso contato com o cliente, muitas vezes, é um tempo curto. É verdade. Né? Então, para que a gente consiga desenvolver essa história ou a esse nível de profundidade, né? Eu não vou chamar de complexidade, que não é complexo. É profundo, mas não é complexo. É até fácil, só tem que ter sentimento e emoção. E respeito pelo cliente que a gente está atendendo. Então, quando o profissional ele entra na empresa, eu acho muito interessante a gente fazer um brainstorm. Né? Para entender. Não adianta você chegar lá e dizer assim, olha, eu quero uma produção verde com dourado, verde com off. Né? Quem é o cliente? Quem é o cliente? Né? Que momento da fase da vida dele que ele se encontra? Ele está recém-casado, os filhos já estão indo embora, ele já tem netos, ele tem uma pessoa em casa da terceira idade, né? Eu tenho que ter
como é que eu vou te dizer, um cuidado, porque não é só a parte da memória afetiva e da harmonização. É toda a questão técnica. É técnica, tem a parte técnica também, que é muito importante, né? É vidro, não vidro, problema de queda, não queda, o clima. Salvador é uma cidade que começa, a gente já brincou assim, começa com sal, né? Salvador, né? Então, assim, metais é uma coisa que ou são de ótima qualidade ou não se deve utilizar. O baiano, ele gosta de prata, que remete à tradição dele. Não é? É interessante verdade. isso, né? Então, assim, tem que se ter todo um itinerário, um cuidado, como você vai desenvolver esse projeto. Então, quando você conhece muito melhor esse cliente através do brainstorm, né? São de onde, vieram de onde, qual é a profissão? Olha só, você pergunta assim, não, ele é fazendeiro, ele ama cavalos. Opa! Muito mais fácil para você entender, né? Não é? Então, assim, você consegue surpreendê-lo. Exatamente. Né? E aí, esse brainstorm é perfeito. Fundamental. É de suma importância. Né? E depois desse brainstorm, né, da curadoria, você começa a ir para a casa do cliente, você também faz a parte, né, da fotografia, e aí você entra assim, quais são suas memórias afetivas? O que você gostaria de carregar consigo para esse novo projeto? Né? E aí você entra na mescla dessas peças que já existem com as peças novas que vão fazer parte. E aí a gente tem uma curadoria assertiva, né? Muito mais assertiva. E além de trazer toda essa curadoria assertiva, acho que é aí que a gente cresce, amadurece e vai tendo novas visões. Como você estava falando inicialmente, que a gente vai amadurecendo e vai aprendendo com o tempo, com os profissionais, com os colegas. Com os profissionais, com os colegas, com outras empresas. Né? Verdade, com outras empresas, isso é importantíssimo, né? Salvador, ele tem crescido muito no ponto de vista de arquitetura e designer, então você vê, nós temos ruas com lojas de primeira qualidade, né? Aonde a gente não vende, por exemplo, eu não vendo objeto. Eu vendo um serviço de curadoria. Então, você ir na internet, você adquirir um objeto é fácil. Então, eu vendo o serviço daquele projeto de curadoria. É muito mais além do que um objeto. É totalmente diferente, né? Eu, sinceramente, não enxergo como uma concorrência. Não. A internet, a loja ali da esquina, outra loja. Eu acho que não é isso. Não, porque é interessante, não é pessoal, né? É apessoal. Exatamente, é apessoal. Né? Completamente. Curadoria, é específico. Não tenho nada contra a internet, não. Sabe? Não, eu também não. É super a internet, útil. Nossa, compro demais pela internet. Compra demais. Mas coisas aonde você vai ter que se inspirar, onde você vai ter que se correlacionar. Onde você vai ter também que personalizar. Personalizar e construir. É diferente. É completamente diferente. Aí a gente tem o avanço da tecnologia para a produção de muitos itens, mas não muda o sensorial, o humano, a paixão, o toque, o ser humano envolvido naquele projeto. O coração. A mente, a emoção. Amiga, a gente vai ter que se reunir várias outras vezes aqui nesse podcast, Já terminou? Sério? Já estamos no tempo. É muito rápido. É porque a gente se envolve muito. É verdade. O assunto é muito gostoso e eu tenho certeza que vocês que estão em casa curtindo, acompanhando aí o canal do YouTube. Então, assim, apaixonados, se deliciando com o meu aconchego aqui no podcast. E nós vamos trazer muito mais conteúdos. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo enorme. Tchau, tchau.